Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência esse vídeo 155. Nosso Lar, livro de Chico Xavier, enfim, o trabalho, enfim. O próximo capítulo 28, em serviço, mas primeiro nós temos que terminar esse capítulo 27. Então aqui, a imobilidade e a vitória do crime, André, converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. O mais interessante é que esses seres ali encontravam-se não só dormindo, mas em pesadelo. 24 horas em pesadelo. Aquele conflito mental, aquele conflito de consciência do dever não cumprido. Aqueles monstros que eles alojaram em seu eu, naquele instante, eles se viam sendo torturados por estes monstros. Pesadelo. Você já teve pesadelo alguma vez? Se você teve, foi por alguns minutos. Agora, esses aqui que dormem, não. Eles sofrem o pesadelo 24 horas ininterruptos. É a consciência de culpa, do dever não cumprido. É o deslize, é o desculpismo. É o escorregão na casca da banana. Continua André. Não conseguia externar meu espanto. Não consegui externar meu espanto. Meu Deus, que isso? Como imaginar uma situação? Como imaginar o ser, o princípio inteligente, chegando num ponto desse? Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Tobias começou a aplicar passes em alguns pacientes daqueles ali. Finda a operação,
Nos 2 primeiros pacientes, não é? Começaram ambos a expelir negra substância pela boca, como se fosse uma pasta negra, um vômito, aquela espuma negra, né? Uma substância negra pela boca. 2 começou a pôr para fora essa substância. Espécie de vômito, André está dizendo aqui. Espécie de vômito. Espécie de vômito escuro e viscoso. Como se fosse uma gosma. Vamos pensar em outra forma, ó. Parta a babosa no meio. Aí você pega, passa a mão nela lá assim, ó, na babosa, e faz assim para você ver, ó. Fica viscoso tua mão. Aquela viscosidade que parece uma baba. Só que a babosa, ela é transparente, aquela viscosidade dela. Ali não. Aquela viscosidade, aquele vômito era escuro, viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Com terríveis emanações cadavéricas. Você sabe o que quer dizer isso? Com terríveis emanações cadavéricas? Aquele vômito escuro, viscoso, aquela substância, trazia lá de dentro o organismo daqueles indivíduos o odor de putrefação. Vou usar um termo só para você entender. Como se um cão morto vomitasse o teu estômago para fora. Vou usar um termo para você entender. E ao vomitar aquele estômago para fora, ó, o cão morto vomitasse o estômago interno dele para fora, e ao cair no chão aquele estômago em putrefação, vindo à narina de todo mundo aquele odor fétido, aquela carniça. Você conseguiu entender? Agora, aquele odor fétido proveniente de ligações ainda com o corpo recém-desencarnado, presos ainda por laços aqueles corpos lá no cemitério, que ainda estão em estado de putrefação, de desintegração, e também o odor dos pensamentos deletérios. Porque o pensamento negativo, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil. O pensamento negativo, ele fede carne podre. Fica melhor assim. Eu podia usar outros nomes científicos, mas eu gosto de usar esses termos porque parece que as pessoas captam melhor. Não adianta a pessoa pegar e falar assim: ah, porque nesse prato aqui
tem caviar, né? Enfim, frutos do mar, caviar, frutos do mar. Ora, gente, nós respeitamos, mas eu não vou chegar aqui e vou usar termos científicos como, por exemplo, caviar. Eu adoro caviar. Isso é uma forma de expressar minha ignorância. Eu adoro frutos do mar. Quantos milhões de pessoas desconhecem caviar? Nunca ouviram falar nesse termo? Quantas pessoas desconhecem esse termo, frutos do mar? Então eu chego aqui e falo assim, gente, sabe o que significa caviar? As ovas dos peixes. Ovas. Os ovinhos. Que antes de eclodir, eles pegam aquele peixe, abrem ele, retiram as ovas dele e transformam em pratos finos. Que na verdade eu respeito, mas eu não vejo nada de luxo nisso. Para mim, com todo respeito a quem gosta, se me der uma lata de lixo, eu saborei mais uma lata de lixo com salzinho e vinagre do que ovas de peixe. Aí vem aquele outro e fala assim, ai, frutos do mar. Eu já não uso esse termo, frutos do mar, não, em determinada situação. Olha, gente, frutos do mar é nada mais, nada menos do que lagosta, camarão, enfim, né? Caranguejo, polvo. Eu não vou ficar com essa frescuragem aqui não, gente. Vocês me conhecem. Quando eu tenho que ser fresco, eu sou fresco para aqueles que são frescos. Você entendeu o que eu quis dizer agora? Quando eu tenho que ser fresco para aqueles que são frescos, eu sou fresco. Mas quando eu tenho que ser simples para aqueles que são simples, eu procuro ser simples o máximo possível para que não deturpe a mensagem necessária aos simples e puros de coração. Então, se nós temos condições de ensinar dessa forma esta que a pessoa capta melhor. Eu vou ficar com frescuragem aqui, por quê? Para quê? Por quê? Para agradar a mídia? Para agradar a alta sociedade? Que alta sociedade é essa? É engraçado que a alta sociedade, eles procuram o toalete quando estão com dor de barriga, do mesmo modo que um pobre procura quando estão com dor de barriga. A mulher que é da alta sociedade, ela sofre cólica menstrual igualzinho à mulher da classe baixa. A dor do parto de uma mulher da alta sociedade é a mesma dor do parto de uma mulher da classe baixa, classe média baixa. A morte de uma pessoa da alta sociedade é do mesmo modo, é sepultado num caixão, no esquife, numa gaveta, pezinho juntinho. É do mesmo jeito que um pobre. Então, para mim, esses termos alta sociedade, classe média alta, classe
Isso é tudo frescuragem. Isso é tudo pobreza de espírito. Isso é querer separar o que não são. Não são nada. Estão querendo se separar uns dos outros. Nós somos, sim, irmãos uns dos outros. O mesmo sangue que corre na tua veia é o mesmo sangue que corre no meu braço, nas minhas veias. Não é, Luiz? É. O teu sangue é vermelho, o meu sangue também é vermelho. Por isso que aqui na Terra, quando se fala em racismo, eu procuro olhar a cor do sangue do negro. Uns admitem negro, outros admitem pretos, mas você entende que é um estudo, né? E outros pardo, outros branco, vermelho, lá. Isso é tudo palhaçada, gente. Isso é tudo palhaçada. Não existe preto, não existe branco, não existe vermelho, não existe amarelo, não existe pardo, não existe nada. Existe apenas uma cor. Ó, não existe preto e nem branco. Você consegue entender? Não existe. Ah, Luiz, você ficando doido. Você está querendo passar por cima das leis aqui da Terra? Ah, bom, meu bem. Leis da Terra. Muito bem lembrado por você. Você está de parabéns. Porque as leis da Terra são capengas. As leis da Terra não é igual às leis divinas. Porque as leis divinas são imutáveis. Aqui da Terra são mutáveis. Então, veja bem, meu bem, não existe preto e nem branco, nem amarelo e nem pardo. Existe sangue vermelho. Existe irmão. Irmão. Sangue vermelho. Sangue do mesmo sangue. Luiz, não é sangue do mesmo sangue, é sangue do mesmo sangue. A única diferença está na genética e na hereditariedade, mas a cor do sangue do preto e do branco é a mesma cor. Ora, pegue uma seringa, 2 seringas, retire 10 ml de sangue de um preto e 10 ml de um branco, misture, não ponha nome, ponha dentro de uma caixa e peça para alguém descobrir ali qual das 2 seringas é do preto e do branco. Não há diferença. Ninguém vai saber discernir isso, separar isso. Ah, Luiz, mas aí entra a ciência, né? Vai conseguir provar que o sangue do preto ele é de uma genética, do branco. Não estou falando de genética, não, gente. Nós estamos falando de cor. E cor não é genética. Cor é amor. Cor é irmandade. Cor é coração. Enquanto nós estivermos apegados a isso aqui, a essa pigmentação, nós vamos permanecer semelhantes às amebas. Então,
São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias, muito calmo. Então, sabe, essa substância negra que era expelido da boca, como se fosse vômito escuro, viscoso, com emanações cadavéricas, odor de putrefação? Continua Tobias. São fluidos venenosos, André, que segregam, explicou Tobias, muito calmo. São fluidos venenosos que trazem esses nossos irmãos em seus arquétipos. Narcisa, que era a trabalhadora ali, fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza. Então, olha só, Narcisa, vamos imaginar, com um rodo, varrendo, né? Passando o rodo ali, passando pano, limpando todo aqueles vomitado ali no chão, sem orgulho, como se não estivesse fazendo nada, nojo nenhum, e sim, compaixão, amor. Esses, sim, sentimentos os quais Narcisa, naquele momento, trazia em seu coração. Porque para realizar esse trabalho, você precisa amar o teu irmão. Mas, debalde, grande número deles deixavam escapar a mesma substância negra e fétida. Vários ali deixavam escapar essa substância negra e fétida. Não era só 2. Vários, depois que Tobias aplicou o passe, vários dentre aqueles 32 começaram a expelir, a segregar aquela substância viscosa, tóxica, fétida, né? Então Narcisa não estava dando conta, porque era muito trabalho para uma só pessoa. Já que Tobias se encarregava do passe, somente ela para limpar o chão. E André, espectador. Vamos lá? Foi então que intimamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Você viu só? O orgulhoso médico. O orgulhoso médico aqui da terra. Eu não me formei médico para lavar instrumento cirúrgico. Eu não me formei médico para limpar chão. Quem limpa chão são os funcionários do hospital. Quem lava os instrumentos cirúrgicos são os instrumentistas. Eu não estudei para isso, não. O meu trabalho aqui é a incisão, a cirurgia, suturar e saio da sala. Quanta ignorância! Quanta ignorância! Então, por isso o tema:
o trabalho, enfim. Nesse exato momento, André se entrega ao trabalho. Aqui ele começou a ser útil na colônia Nosso Lar. Começou a trabalhar nas câmaras de retificação. Eu vou usar esse termo. Ele começou a trabalhar lá no meio do lixo, no meio dos cadáveres, no meio da putrefação, num departamento interligado às zonas umbralinas. Ele começou de baixo para cima e nunca que de cima para baixo. Pois todo aquele que começa de baixo para cima, ele consegue ser um ótimo administrador de sua vida e da vida de milhares que dependem dele. É o caso de muitos empresários no mundo e dos homens e mulheres mais ricos do mundo. São ótimos administradores. Por isso, ter sob sua responsabilidade 1 milhão de pessoas em suas empresas, isso não é nada. É o mesmo que cuidar de uma pessoa só. Mas aquela pessoa que começa de cima para baixo, ele não consegue administrar nem a própria vida. Ele é arrogante, é orgulhoso, é invejoso, é avarento. Pois observe para você ver. Todo aquele que começa de cima para baixo, ele auto o idolatra. Pois eu sou o chefe. Pois eu sou o médico. Pois eu sou o diretor. Isso é ignorância, pois ninguém é diretor se não começa de baixo para cima. Esse não passa-se de um perturbado, um obsidiado, que ainda não aprendeu o verdadeiro sentido e significado da humildade. Por isso ali está a humilhar aqueles que estão à sua volta. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Eita, gente, é demais. Né? E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava. Ali ele estava recomeçando a tua vida no plano espiritual. Ali sim ele começou, ele recomeçou a sua educação. Ele recomeçou a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Você sabe o que significa rudimentar, né? Eu não preciso esclarecer isso.
Você sabe o que significa. Na enfermagem rudimentar. Então, ele começou limpando vômitos de pacientes. Ele mergulhou de corpo e alma naquilo que aqui na Terra nem os mais experientes conseguem realizar pelo fato do orgulho. Mas ele ali se jogou, se lançou, se entregou. Agora, para ele agir conforme ele agiu neste momento, é porque ele estava pronto para recomeçar. Porque é preciso entender, meu bem, que enquanto nós não estivermos prontos, por mais simples que seja o trabalho, nós não abraçamos o compromisso, não assumimos a responsabilidade, não abraçamos os desígnios de Deus, o trabalhador não estando pronto, ele não aguenta carregar peso nenhum. Se o trabalhador não estiver pronto, ele não aguenta carregar essa caneta 10 quilômetros. Ah, Luiz, aí você está exagerando. Faça o teste. Faça o teste. Segura essa caneta em sua mão. Segura uma caneta em sua mão. De manhã, ao sair para o teu trabalho, pega uma caneta. E vê se você consegue ficar com essa caneta o dia todo em sua mão, sem soltá-la. Se você ficar, entre em contato comigo que eu quero te dar um prêmio. A hora que você for ao toalete, você vai colocar a caneta ali do lado para poder lavar a mão. Ó, você já deixou a caneta de lado um pouquinho. A hora que você for tomar café, você vai deixar a caneta ali do lado. Deixa eu pôr essa caneta aqui do lado aqui para eu tomar um cafezinho, né? Mas também, né? Eu tenho que tomar meu café, ué. A hora que você for almoçar, você vai ter que deixar a caneta um pouquinho do lado. A hora que você for cumprimentar alguém, você vai ter que deixar a caneta do lado. No café da tarde, você vai ter que deixar do lado. A hora que você for digitar no celular, você vai ter que deixar a caneta do lado. A hora que você for tomar banho, você vai ter que deixar a caneta do lado. A hora que você for jantar, você vai ter que deixar a caneta do lado. A hora que você for conversar com alguém, você vai ter que deixar a caneta do lado. Mas por que você vai ter que deixar? Porque você não está preparado para carregá-la. Porque se você estivesse preparado, você não abriria mão nunca da caneta. Porque essa caneta, meu bem, é um símbolo. Essa caneta na tua vida, ela é tão importante tanto quanto Deus na tua vida. Isso é psicologia, gente. Às vezes quem me
ouve, quem me vê falando isso, pensa, esse cara tá louco, mas você quer que eu te diga uma coisa? Eu quero morrer louco desse jeito. Porque isso é a razão funcionando na direção da eternidade. Essa caneta, meu bem, ela é tão importante, tanto quanto Deus na tua vida. E quantas vezes nós negamos Deus numa existência de 100 anos? Eu nunca neguei Deus. Sabe aquele dia que você deu uma paquerada, que você paquerou aquele homem? Sim, você negou Deus. Porque ao negar os teus valores, você está desrespeitando Deus. Por mais que ele é inatingível. Mas como sendo obra dele, tu, como sendo obra dele, você não tem o direito de desrespeitá-lo. Sabe aquele dia que você paquerou aquela mulher? Você ignorou, você abjurou Deus. Sabe aquele dia que você deixou de ser amável com esse, com aquele, de ajudar esse, de ajudar aquele, de fazer isso, fazer aquilo? Sabe aquele dia que você falou mal desse, mal daquele? Sabe? Sabe aquele dia que você blasfemou contra o sol, sol quente? Sabe aquele dia que você blasfemou contra o frio? Frio! Sabe aquele dia que você blasfemou da chuva? Você negou Deus. Você negou a caneta. Você tirou da tua mão. Você consegue entender a psicologia? Toda vez que nós agimos contrário aos desígnios de Deus, nós abjuramos Deus. Nós deixamos de ser teu representante. Nós soltamos a caneta. Essa é a história da caneta. Assim, fixa melhor as pessoas na consciência. Ah, mas como que eu vou almoçar com a caneta em mãos? Ora, ela não te atrapalha em nada, ó. Põe ela na mão esquerda, segura aqui o garfo ou a faca, continua com ela. Vai cumprimentar a pessoa, cumprimenta com a mão direita, continua segurando a caneta na mão esquerda. Vai tomar banho, enrola um plástico na caneta para ela não molhar o interior e continua segurando ela na mão esquerda e ensaboa o corpo com a mão direita. Seca o corpo com a mão direita. Mas não despreze a caneta. Encerrando, porque a caneta é tão importante, tanto quanto Deus. Essa simples caneta. Mas se você não quiser pegar uma caneta, pega essa casquinha aqui, ó. Isso aqui é casca de alho. Essa casquinha aqui é tão importante, tanto quanto Deus. Agora, se você não quiser pegar essa casquinha, pegue um palito de fósforo. Um palito de fósforo é tão importante tanto quanto Deus. E grande tanto quanto Deus. Eterno tanto quanto Deus. Ah, não, Luiz, não é. É. Porque tudo é oriundo do eterno. Se não existisse o eterno, não existiria o líquido, o sólido, o gasoso e por aí em diante. Por isso, mais uma vez, pode te perturbar. Esta caneta é tão grande tanto quanto Deus em nossa vida.
que você tem na tua mão nesse instante? Não solte. Porque se você soltar, você estará abjurando o Criador e Jesus. Mas eu não tenho nada na minha mão. As minhas mãos estão vazias, Luiz. Elas estão vazias mediante os olhos físicos. Mas se você parar para observar as tuas mãos mediante os olhos da tua alma, você vai perceber que retornastes ao corpo físico trazendo uma bagagem tão grande que até hoje ainda não destes conta do teu compromisso, da tua responsabilidade na tua existência. Por isso, pensas que está no corpo físico só para gozar a vida, só para desfrutar, só para passear, só para namorar, só para fazer sexo, só para prostituir, só para viajar. E os desígnios de Deus, onde é que fica? Pois só enxerga os desígnios de Deus aqueles que bota a visão da alma para funcionar. Porque com o corpo físico, com os olhos da matéria, ninguém consegue enxergar os parâmetros do Criador. Até o próximo dia.